Dizem que o portal nas ruínas antigas só aparece para aqueles que carregam um desejo profundo, uma vontade de estar em outro lugar. Seu brilho etéreo hipnotiza, prometendo mundos que existem apenas nos sonhos mais impossíveis. Mas há um preço. Para atravessar, cada viajante deve deixar algo precioso para trás. Não ouro ou joias, mas uma parte da alma, uma lembrança querida, um pedaço de quem são. No instante da escolha, o portal se abre e o coração vacila. O que vale mais? O que se deseja ou o que já tem? Só os corajosos podem atravessar. Quer então entender como você pode construir, constituir, narrativar portais dentro das suas histórias, suas campanhas de RPG? Então simbora! Alô, bem-vindos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio trazendo aí para vocês formas e propostas de criação de world building. Hoje iremos falar sobre portais. Tanto a ideia de portas de uma forma geral ou portais como aqueles que você precisa para atravessar alguma coisa. Então com isso vou trazer algumas reflexões e alguns pontos interessantes para deixar um pouco mais profundo e fazer com que o portal não seja simplesmente uma ferramenta de transporte para lá e para cá. Beleza? Gostou dessa ideia? Então bora lá conversar um pouco mais sobre portais e como construí-los, deixando nas narrativas bem mais interessantes. O primeiro ponto para se pensar é qual é o tipo de portal que você quer fazer. É um portal físico? É um portal mágico? É um portal científico? É um portal mental? É um portal da alma? Obviamente, não existe uma necessariamente algo que vai diferenciar um ou outro, mas sim a ideia aqui é você já imaginar qual vai ser a proposta que você vai construir. Eu quero fazer um portal dimensional. Eu quero fazer um portal temporal. Eu quero fazer um portal interdimensional. Eu quero fazer um portal interplanetário. Eu quero fazer um portal que faz com que seja apenas a mudança de espaço, não necessariamente de tempo. E é tudo dentro do mesmo plano. Não, eu quero que fazer que seja eu fique no mesmo lugar, só que num outro plano, num plano invertido, do plano negativo, em um outro local. Então a ideia é você já começar a estipular quais seriam os pontos importantes que vão caracterizar esse seu portal. Por quê? Considerando os próximos tópicos que a gente vai discutir, algumas perguntas, algumas reflexões interessantes, estipular qual é o tipo de portal que você quer fazer vai ser interessante para você imaginar quando você for atravessá-lo, ou por que atravessá-lo, ou por que não atravessá-lo, a existência dele por algum motivo A, B, C ou D. Então aqui o interessante na constituição, no caso, a identificação, a caracterização do seu portal, serve como base mais narrativa para começar a construir o ponto que você quer fazer. Então, imagine de uma forma geral. Quero fazer um portal onde tem como objetivo fazer um transporte assim, assim, assado para tal lugar, mais ou menos assim, papapá, eu quero chamar. Então você vai fazendo todo o seu brainstorm como forma e vai, e vomita essas ideias imaginando qual seria. Eu já tenho uma ideia geral, eu quero fazer um portal que é dentro de um laboratório científico que tem como objetivo levar as pessoas de um ponto A um ponto B dentro do mesmo país, porém atravessando uma linha de guerra. Beleza, você já tem aqui agora uma ideia, uma proposta de portal, e agora a gente vai constituir, fazendo os pontos e o checklist, que é bem interessante. Agora a gente vai fazer com algumas perguntas básicas, que é algo que quando a gente vai fazer a construção de qualquer coisa, é interessante a gente imaginar. Primeiramente seria o como. Como foi feito esse portal? Foi feito esse portal a partir de tecnologia, de magia, ritual, sacrifício, pacto? Ou como? Como foi feito esse portal? Como foi utilizado as coisas? No caso, você não precisa necessariamente fazer os detalhamentos, mas a gente já começa a levar um pouco mais do direcionamento. Foi feito a partir de uma tecnologia desenvolvida para isso. Ok, não precisa mais muito do que isso. Foi feito a partir do pacto onde um ser humano vendeu a alma para que o portal seja feita a ligação. Não, foi feito um sacrifício de pessoas durante vários anos para conseguir juntar magicamente o mundo dos mortos com o mundo dos vivos. Então, aqui,
primariamente seria você estipular como foi feito isso. O próximo seria o quem. Quem fez isso? Foi um viajante interplanetário que conseguiu fazer a conexão de fazer isso aqui com ele outro? Foi um mago muito poderoso que fez a conexão? Foi um cientista que foi feito durante todos os anos e existências dele e de toda a sua linha temporal, o seu filho, o seu neto, o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, e assim foi construindo até chegar naquilo? Quem fez? O legal de tanto como o quem é que a gente já começa a criar algumas profundidades considerando motivações, já considerando cenário, já considerando world building, porque se foi uma pessoa ou uma criatura, já tem uma certa diferença. Se foi um cientista ou um arcano, já tem uma certa diferença. Da mesma forma que existe um cientista arcano que pode fazer essas conexões. Tanto que o teleporte pode ser considerado um portal. Você considera meio que um ciclo mágico e quando a pessoa atravessa esse ciclo mágico, ela é teleportada. Aqui existe um portal de teletransporte que leva de um ponto a outro com quais requisitos for. Então, o interessante, tanto com quem como com como, é a gente já começar a construir as nuances históricas e de cenário da existência desse portal. O próximo caso seria o onde. O onde é interessante a gente já entender quais seriam os fatores históricos que fizeram com que aquilo acontecesse, por isso ele está naquele lugar. O portal ele está, no caso, tem uma árvore caída que quando ela cai, ela faz um arco e ali foi feito um portal. Mas quem fez? A natureza, onde existem regras naturais que quando acontece XYZ dentro das suas conformidades, pá, surge um portal ali. Então, o onde ele começa a trabalhar não apenas na questão histórica, mas também explicar um pouquinho o seu sistema mágico, o seu sistema tecnológico. Porque se você construir, não, vai ser um portal aqui, porque os cientistas descobriram que os campos magnéticos contidos nessa localidade permite com que tenha uma viagem temporal e aqui acontece esse portal de tempo e espaço. Ou no caso, esses arcanos, a partir de toda essa energia nefasta que o pântano tem pela sua morte, podridão, apodrecimento, etc e tal, você consegue ter toda essa relação que faz com que tenha um portal, por exemplo, para um outro plano. No caso, um plano mais de submundo, ou um plano Umbra Eterna, ou inferno, ou alguma coisa do gênero. Então aqui o onde já começa a estipular um pouco do seu sistema mágico. O porquê a gente já começa a imaginar um pouco mais no quesito das motivações. Tanto essas motivações, caso seja feito de forma artificial, ou no caso de causas naturais, você também justifica e intensifica um pouco mais seu sistema mágico. Por que foi feito um portal ali? Sendo que o portal surge de forma natural. Porque, de acordo com o universo que eu estou estipulando, a instituição de um portal acontece dessa forma. Dentro do mundo das fadas, eles evitam fazer círculos, ou um círculo que feche exatamente nele, porque sempre quando você fecha um ciclo, você produz um portal. E se não for estipulado, estudado exatamente como é o formato do círculo, qual é o tamanho dele, local onde ele está, na angulação, na superfície, é impossível você prever aleatoriamente que tipo de é. Por isso existe um estudo para a produção de portais no mundo das fadas. Então aqui, beleza. Então por que foi feito um aqui? Foi feito um aqui porque existe tal coisa. Caso seja aleatório, também. O legal do porquê é você entender as motivações daquilo, ou caso seja algo natural, em cima das constituições naturais do seu universo. As leis físicas que estipulam o seu universo. Mas são leis mágicas. Não importa. Continua sendo leis dentro do seu universo. Então o legal do porquê é que caso seja feito algo artificial, você encontra as motivações. E caso seja feito algo natural, entender um pouco mais como a natureza e o universo do seu mundo funciona. E o quando você constitui um pouco mais um aspecto de temporalidade histórica.
Foi feito um portal aqui, agora, neste momento, porque a necessidade nos fez com que tivéssemos que ir para um futuro onde tenha cura de alguma doença, ou para o passado, porque naquela época surgiu a doença que eu quero fazer. Então, interessante aqui do quando, o porquê hoje, o porquê agora, constrói uma complicação narrativa ou surge conflitos narrativos que não necessariamente podem interligar diretamente o seu universo, mas sim algo mais narrativo. Porém, com uma história bem estipulada, faz com que as ações que você constrói completem a narrativa, o personagem e o cenário de uma forma geral. Então, essas perguntas básicas de como, de onde, de quando, de porquê e quem fez esse negócio é ajudado como forma de estruturação básica para a gente ter um arcabouço. Nós já sabemos que tipo de portal que a gente quer ter. E agora são aquelas primeiras perguntas básicas para já começar a criar os possíveis ganchos narrativos com os personagens juntamente e a explicação mais profunda do seu universo com o objetivo de colocar um portal ali ou aqui. Agora a gente vai um pouco mais para a parte da descrição do nosso portal. Nós já estipulamos todas as perguntas básicas, já imaginamos uma coisa mais básica, primordial, que seria qual é o tipo. Agora a gente vai entrar com o design. Porque quando a gente vai na hora de descrever, seja para um jogador, seja para um leitor, ou até mesmo você seja um ilustrador, você precisa estipular fisicamente como é o seu portal. Mesmo que seja uma ideia abstrata, precisa ter alguma descrição. E aqui o interessante, com esse design, você vai trabalhar com alguns preceitos básicos. O primeiro preceito básico é do que ele é feito. Ele é feito de pensamentos? Ele é feito de sonho? Existe uma estrutura física? É algo mais metafísico? É algo muito mais emocional? Onde existe um espaço aqui onde teria o princípio de um portal, porém o portal ele é aberto a partir do desapego do seu coração? Ou a conexão amorosa que existe entre dois seres? Tanto que aparece, por exemplo, no anime Tengen Toppa Gurren Lagann, que para ter a conexão do protagonista Simon com a protagonista Nia, para que aconteça um portal mental emocional entre os dois, existe um fator, no caso, a pedra que junta os dois, a conexão física de uma pedra, porém, o portal de relacionamento só acontece quando existe uma conexão emocional entre a pessoa e entre outra pessoa, criando um portal conectivo, fazendo com que ele atravesse todo o espaço-tempo até chegar nela. Então, aqui nessa parte física do portal, o objetivo é você trazer quais seriam os materiais, caso fossem necessários, e um pouquinho da descrição que você vai colocar em cima disso. Tanto que os simbolismos por detrás que você vai utilizar, das cores, dos materiais, de possíveis runas, de possíveis formatos. Eu quero que o portal dentro desse universo seja redondo, eu quero que o portal desse universo seja mais áspero, como se fosse um quadrado, formado de uma porta propriamente dita. Eu quero que sejam uns círculos no chão, eu quero que sejam círculos no ar, eu quero que seja móvel, como você quer. Como é o material que é feito isso? Quais são as composições que você é utilizado? Eu preciso entoar alguma coisa? Existe algum fator que tenha alguma conectividade? Até mesmo o quesito, caso não seja algo físico, as descrições emocionais e descrições sensoriais. Ele vibra, ele faz som, ele tem cheiro, ele tem gosto. Quando eu atravessei esse portal eu senti um enjoo como se eu tivesse engolido fezes. Ok, esse é um fator descritivo desse portal, ou para você encontrar um portal especificamente, você precisa achar cheiro de ovo podre em um local cheio de flores. Então, é relativamente fácil você encontrar. Porém, se você não ficar atento com essas nuances, você não vai conseguir, porque o cheiro do perfume das flores é tão forte que aquele cheirinho de podre vai passar batido em diversos pontos. Então, aqui no parte de design do portal, tem como principal motivo você descrever e construir elementos que vão fazer com que você tenha um fator ou outro. Então pense, primeiramente, qual seria o material, caso você queira fazer ele físico ou metafísico, com energias, pensamentos, etc e tal. Chega num próximo ponto onde você vai fazer os simbolismos por detrás, as cores que você quer usar, os formatos, a geometria, angulação,
constituindo todos a parte mística e simbólica, e no caso até mesmo semiótica, caso você ache interessante trabalhar, e obviamente as descrições físicas e descrições emocionais. Se você precisa ter uma conectividade mais emocional de tristeza, alegria, amor ou qualquer tipo de fé, você coloca aí as descrições pontuais que modificam aquela sensação. Que quando você está atravessando ou quando você está chegando perto, você consegue sentir, tanto vendo, quanto ouvindo, quanto cheirando, quanto degustando, até mesmo o tato com calor, frio, áspero, medo ou qualquer outro elemento que você pode fazer dentro das suas construções. Então pense no portal realmente como uma porta. Agora descreva com todos os elementos plausíveis como que é essa porta. Agora vamos para a mecânica, vamos mecanizar esse portal. Se por acaso já é um RPG, você já consegue ter algumas coisas interessantes que você pode ir colocando dentro do sistema ou da mecânica que você quer fazer. Mas caso seja um portal mais narrativo, vai funcionar da mesma forma porque já existem outros fatores que você vai mexer aqui e ali dentro daquelas maçanetas, dentro daquelas chavinhas para fazer funcionar. E o primeiro ponto são as regras. As regras do portal. As regras do portal é, de uma forma mais geral, como o portal funciona. Não vamos falar dos fatores limitantes. Pode até 3 pessoas. Ela só pode de tanta distância, de tanto tempo, você precisa doar. Não. As regras do portal, as regras de funcionamento, é você explicar como ele funciona propriamente dito. Ele funciona tal dia, tal horário, você precisa fazer isso, aquele outro. Você estipular as regras de uso, a frequência que pode entrar, o que é necessário, meio que você explicar. Olha, pessoal, é o seguinte, para vocês conseguirem usar esse portal, vocês precisam achar um conjurador que faça que tenha um slot de magia suficientemente forte para conseguir conjurar a magia de portal, e você precisa pagar para ele 200 peças de ouro por pessoa como forma de trapassar esse portal e ativar esse portal de ida, e a volta vocês se viram para fazer de alguma forma. Ou no caso, vocês precisam que seja de noite, especificamente numas quintas-feiras, e torcer para não estar chovendo como forma de regras de funcionamento. Isso é fator limitante? Também. Isso tem alguns fatores de consequência? Também. Mas aqui você já vai começar a estipular as regras de funcionamento para que você, no caso escritor, ou você mestre, saiba como o seu portal funciona. Para tanto manipular a história para que aquilo aconteça ou não aconteça, ou no caso, quando você for estipular isso para os seus jogadores, eles terem uma maior noção, ou não, caso você queira fazer que seja um mistério, mas caso os jogadores possibilitem um formato de vamos tentar isso, aquilo outro, você saber qual que é os fatores que fazem com que aquilo funcione. No caso, chega no portal, ele está desativado, ou parece que não está funcionando. Vou fazer um teste para descobrir se aquele portal está desativado ou se ele não funciona mais. Não, ele está desativado, você precisa encontrar alguém que saiba. Ok, perfeito, agora eu vou atrás. No caso, encontrei uma pessoa, agora preciso isso, aquilo outro, eu vou pagar tal coisa, papapá. Então, o objetivo aqui é você estipular as regras de funcionamento do seu portal para quando você for usar, você, narrador, para os seus jogadores, e você, escritor e escritora, poder estipular qual é o ponto de funcionamento dele para fazer funcionou ou não funcionou, ou caso você queira que funcione, qual que é o caminho para que aqueles personagens consigam fazer funcionar aquele ponto. O próximo são os limites. Os limites estão voltados mais para o portal também, onde uma coisa é estipular como ele funciona. Agora, nós vamos estipular o quanto ele funciona. Ele funciona com você pagando e encontrando uma pessoa que faça isso. Mas a pessoa que faz isso só consegue teleportar 2 pessoas por dia. Esse é o fator limitante da pessoa, porque o portal exige que seja um custo energético muito grande e proporcional. Ou seja, mandar 4 personagens de nível baixo é tão custoso para o mago quanto mandar um personagem de nível altíssimo, porque o portal, ele na verdade dilui a magia do ser, dilui a centelha do ser, e quando manda para o outro lado, precisa reconstituir essa centelha. Se é um personagem extremamente forte, o portal puxa de muita força do conjurador,
fazendo com que canse bastante. É interessante porque isso é um fator limitante, extremamente limitante. Porque se por acaso pode acontecer de vocês serem tão fortes ou o mago ser tão fraco que não consiga passar uma pessoa. Então, no caso, existe um fator de que ele existe, ele funciona, porém o mago que vocês têm não consegue fazer esse transporte. Isso estou falando no caso de D&D, caso você queira fazer o ciclo de teletransporte, funciona de outra forma, as regras são diferentes. Mas se você está fazendo uma história mais narrativa, ou se você quer colocar um portal dentro do seu universo, por que não fazer dessa forma, criando objetivos diferentes e formatos? Aqui a limitação está no portal. Claro que, caso você queira considerar a pessoa conjuradora para aquilo, também está em cima da pessoa ou das regras mágicas dentro do seu sistema mágico. Porém, aqui o interessante é você estipular quais são os fatores limitantes, ou seja, o quão bem ou quão mal aquele portal funciona de acordo com as regras que você estabilizou antes para a construção daquele seu portal. Agora vamos para a consequência. A consequência é você estipular, porque é interessante, eu particularmente gosto pra caramba, o que o portal suga da pessoa. Quais são as consequências da utilização daquele portal? Você pode tanto fazer uma consequência de personagem, quanto uma consequência narrativa, quanto uma consequência de world building. O legal da consequência, ela não está diretamente ligada ao portal, apesar de que existe uma conexão, mas não é diretamente ligado àquele. As consequências do portal, eles são muito mais narrativas ou têm um impacto maior na narrativa. Seria no caso, quais são as consequências de personagem? Suga um pouco a insanidade, pode cansar a pessoa, pode fazer com que a pessoa morra, caso ache seja interessante. E a gente tem um episódio inteiro falando de por que nós devemos matar um personagem. Vou deixar um cardzinho aqui para você ir lá, para caso você queira matar o seu personagem de alguma forma, ou matar o personagem do seu jogador de alguma forma. Tá lá algumas dicas que podem te ajudar a isso. Então, o interessante das consequências aqui é você estipular o que acontece depois que você usa aquilo. Existe uma consequência narrativa, onde os personagens vão até lá, um vai, o outro fica, e agora eles são obrigados a seguir a sua jornada separado, porque não podem se juntar. Uma forma com que você fez para que tenha uma história sem um e sem o outro. Eu estou fazendo uma história capítulo 1, 2, 3, 4, os dois estão juntos. No capítulo 5 existe a separação devido à consequência da viagem de portal. Capítulo 6, solo, capítulo 7, solo, capítulo 8, solo, capítulo 9, solo, até que junta novamente no 10. É interessante porque quando acontece isso, pode ter uma distorção temporal, uma distorção espacial, uma distorção dimensional, fazendo com que você permita ter uma gama de experiência muito diferenciada para quando junte os personagens tenha um arco de desenvolvimento diferente, gerando uma certa velocidade. Basicamente foi feito como o Oda fez em One Piece com o time skip. Jogou cada um para locais diferentes durante 2 anos para que eles pudessem ter um desenvolvimento mais forte, mais direcionado, para quando juntasse pudesse criar situações diferenciadas. Então o legal das consequências de Portal serve muito mais no quesito narrativo, que obviamente vai impactar no personagem, vai impactar no cenário, porque pode acontecer que ao tentar abrir o portal de maneira ineficiente, as consequências da troca daquilo faz um portal sempre aberto para o mundo infernal e existe a entrada de demônios constantemente. Ou simplesmente o fato de ter atravessado um portal de uma maneira forçada quebrou o vínculo seu com o plano astral e com isso as conexões de parceiros ou teleportes na região como um todo desaparecem. A pessoa que estava no meio do processo se perde no meio do limbo, famílias são separadas, economias são quebradas, guerras são feitas simplesmente porque você cagou uma linha de portal, destruindo toda uma lógica matemática, uma lógica mágica que fez com que acontecesse. Então, interessante aqui, quando você for estipular o seu portal, seria quais são as consequências de utilizá-lo para os personagens, para a plot principalmente, criando conflitos, gerando situações, e qual que é a complicação para o cenário. Você pode fazer algo extremamente caótico ou simplesmente qual é a consequência? Ficar mais pobre. Com isso, é algo normal, algo tranquilo e beleza. Consequências para a narrativa faz com que você acelere o tempo de viagem
facilitando uma possível conclusão de arco de personagem, de conflito, de punch, de clímax ou qualquer coisa, porque ao invés de ficar 30 dias, 3 capítulos inteiros viajando durante um espaço, nós temos aí um estalo e com isso tem um teleporte passando de um portal de um para o outro, fazendo que chegue aonde tem que chegar. E no final das contas nós temos os custos. Os custos é interessante porque ele entra um pouco parecido com as consequências do portal, porém os custos eles são um pouco antes. Seria aquela grande pergunta: por que usar, por que não usar, por que usar, por que não usar, por que usar, por que não usar? Usei. E aqui, qual foi o custo que eu tive para isso? Eu tive que brigar com os outros personagens, tive que bater boca com o mestre, eu tive que fazer um Deus Ex Machina, eu tive que ter a minha queda como personagem, minha ascensão como um vilão. O que eu precisei fazer para que eu conseguisse atravessar aquilo? Eu tive que arrancar um pedaço da minha alma, como no caso um fator de funcionamento. Então, qual que é o custo real para você fazer aquilo? Obviamente, se você já nas regras estipulou que para fazer, no caso, a travessia, você tira um pedaço de você, seja físico, mental, emocional ou, no caso, da alma, ok. Mas o custo é realmente esse? Você pode muito bem utilizar a terceira lei de Sanderson, onde você estipula horizontalmente as reinterpretações, onde aparece: você precisa deixar um pedaço de si para atravessar o portal. No caso, essa regra realmente funciona. Porém, as pessoas interpretaram de uma certa forma que faz com que, não, ele deixa a moralidade, ele deixa as lembranças. Não, simplesmente te falo, você tinha que deixar algo seu para trás. A pessoa vai lá, corta um tubo de cabelo e deixa um pedaço do tubo de cabelo para trás. Então o interessante aqui é que você pode brincar com essas interpretações em qualquer um desses tópicos de funcionamento de mecânica de portal. Porque o legal é você criar situações diferentes e inusitadas, tanto de custo, quanto de regra, quanto de limitantes e quanto de consequências. E os custos aqui, o interessante é você poder colocar ou tirar coisas dos seus personagens com o objetivo de mover a plot de uma forma diferente. No caso, por exemplo, eu quero fazer uma queda de personagem onde está difícil, porque o meu personagem é muito bonzinho. Ok, vamos atravessar aquele portal que você precisa deixar algo para trás. E no caso, o seu personagem, ele tá sentindo uma culpa tão grande que para deixar essa culpa e fugir dele, ele, no caso, deixa a culpa dele como presente para o portal, deixando ele um personagem extremamente maldoso, extremamente inconsequente, porque ele não deixou apenas a culpa dele do que aconteceu, mas o sentimento de culpa foi deixado. Então não existe mais remorso, não existe mais culpa pelas ações. Com isso você tem uma mudança drástica de personagem, criando situações diferentes, simplesmente pela interpretação que você fez com aquele ponto. E no final, pessoal, nós temos algumas perguntas narrativas que são interessantes a gente fazer na hora de construir o seu portal. Então eu vou mostrar aqui as perguntas aqui para vocês e com isso vocês dão uma pausa no vídeo para poderem copiar todas as perguntas ou qualquer coisa eu vou deixar também na descrição do episódio as perguntas bonitinhas, entre elas são: para onde esse portal vai? Ele vai para lá, vai para cá, vai para qual plano, vai para qual tempo? Por que eu deveria atravessar esse portal? Por que eu não deveria atravessar esse portal? Como a existência desse portal pode catalisar o conflito? Ou seja, como eu faço com que esse portal, a existência dele, dificulte os obstáculos dos nossos personagens? Como esse portal pode criar o conflito? Como pode resolver o conflito? Como que eu posso fazer para explicar o meu sistema mágico com isso? Como que esse portal muda o cenário? Como eu posso utilizar esse portal para introduzir um personagem? Como eu posso fazer esse portal influenciar um personagem, influenciar um cenário? Então existem diversas outras perguntas que você pode ir fazendo para criar mais camadas. Uma construção de cenário bem feita não é um cenário que responde uma pergunta. É quando uma mesma resposta responde duas, três, quatro, cinco, várias perguntas ao mesmo tempo. Porque quando algo que existe explica mais de uma coisa, significa que você está pensando em situações que criem essas conexões dentro do seu universo, personagens e plot. Porque ao você juntar essas três coisas, você vai criar uma situação que seja muito mais profunda e muito mais organizada dentro dos pensamentos, dentro dos personagens e da plot
de uma forma geral. Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo falando sobre portais, onde você pode adentrar numa nova aventura, simplesmente tanto que até existe um gênero de fantasia específico chamado fantasia de portal, onde a primeira coisa que acontece é alguém atravessar um portal e ir para algum local, seja qual portal for, desde Nárnia, onde você atravessa, no caso, um armário, ou até mesmo em diversos Isekai, onde você morre e atravessa o portal da realidade, e com isso você vai para um outro ponto. E também o caso Sword Art Online, que não deixa de ser também um Isekai, que simplesmente o portal é a transfiguração da mente saindo do corpo da pessoa e adentrando num jogo. Então, temos aí diversas formas de construir portais, seja algo mais direto ou indireto, porém, eu tenho certeza que agora os seus portais vão ser muito mais legais do que simplesmente uma porta que atravessa do ponto A para o ponto B. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque episódios de segunda a sexta trazendo técnicas literárias, reviews e outras formas interessantes para a gente ver o mundo criativo de uma forma diferente, deixando o nosso world building muito mais legal, só aqui no Craftando Mundos. Use a das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!